O banquinho era branco, de plástico, desses de boteco de esquina. Estava encostado entre um fogão industrial e uma pilha de engradados de refrigerante. Cheirava a gordura quente e a detergente. Foi ali, naquele canto de cozinha de buffet, que eu comi meu jantar naquela noite, sozinha, com um prato de comida que já estava ficando frio, enquanto 80 pessoas riam, brindavam e batiam palmas do outro lado da parede. Entre essas 80 pessoas estava meu filho, meu neto de 13 anos, minha neta de 10, e a mulher que, 5 minutos antes, tinha me puxado pelo braço até o corredor, encostado a boca no meu ouvido e sussurrado: Dona Marlene, a senhora não se importa de comer na cozinha, né? Sogra pobre não senta na mesa principal. Eu sorri, peguei meu prato e fui. Meu nome é Marlene Duarte Fonseca. Tenho 67 anos. E se você está ouvindo essa história, precisa saber que aquele banquinho de plástico na cozinha não foi o fim. Foi o começo. O começo do dia em que eu descobri que o amor de mãe, sozinho, não protege ninguém, nem mesmo a mãe. E que às vezes, a mulher que te manda comer na cozinha não sabe que o chão onde ela dança pertence a você. Mas para você entender o que aconteceu naquela noite, eu preciso voltar ao começo. Preciso te contar quem é Marlene, de onde ela veio, o que ela aguentou, e por que, quando aquele advogado entrou no salão com uma pasta na mão, as pernas da minha nora começaram a tremer. Eu nasci e cresci em Sorocaba, interior de São Paulo, num bairro simples chamado Jardim Santa Rosália. Meu pai era pedreiro, minha mãe lavadeira. Não tínhamos muito, mas o pouco que tínhamos era honesto. Minha mãe me ensinou a costurar antes de eu aprender a escrever. Dizia que mulher que sabe costurar nunca passa fome, porque sempre vai ter alguém precisando de um vestido ajustado, uma barra feita, um botão repregado. Ela estava certa. Foi a costura que me salvou a vida mais de uma vez. Conheci Geraldo aos 19 anos, num baile de São João da igreja do bairro. Ele era um rapaz quieto, de mãos grandes e sorriso tímido, filho de um imigrante português que tinha um pequeno comércio de materiais de construção. Nos casamos quando eu tinha 22. Não foi uma cerimônia grande, mas eu me lembro de cada detalhe. O vestido que eu mesma costurei, as flores que minha mãe colheu do quintal, o bolo que minha tia Aparecida fez de madrugada. Geraldo chorou quando me viu na porta da igreja. Eu nunca esqueci aquilo. Um homem que chora de felicidade ao ver a mulher que escolheu. Fomos felizes. Não daquele jeito de novela, com viagens e jantares caros. Felizes do jeito real. Geraldo trabalhava no comércio do pai durante o dia e fazia bicos de eletricista à noite. Eu costurava em casa, atendia as vizinhas, fazia ajustes para uma loja do centro. Juntamos dinheiro durante 3 anos e compramos nossa casa. Pequena, de 2 quartos, mas nossa. Quando Eduardo nasceu, Geraldo pintou o quarto do bebê de azul claro num fim de semana inteiro, com tinta que sobrou de uma obra. O berço foi emprestado pela vizinha. O enxoval eu costurei peça por peça. Eduardo foi o nosso mundo. Geraldo, que tinha crescido quase sem pai, porque o dele trabalhava 14 horas por dia, jurou que seria diferente. E foi. Levava o menino na praça todo domingo, ensinava a andar de bicicleta, sentava no chão para brincar de carrinho. Eu ficava olhando os dois da janela da cozinha e pensava que a vida finalmente tinha me dado tudo o que eu precisava. Mas a vida tem esse costume de tirar justamente o que a gente mais precisa. Numa segunda-feira de março, Eduardo tinha 7 anos. Geraldo tomou café, como fazia todo dia. Reclamou de uma dor no peito, que ele disse que era besteira. Deve ser o café forte demais. Eu insisti para ele ir ao médico. Ele disse que ia depois. Às 9h30 da manhã, enquanto abria o comércio, Geraldo caiu. O coração dele simplesmente parou. Tinha 39 anos. Não vou descrever o que senti naquele dia porque não existem palavras que deem conta. Vou dizer apenas que quando me ligaram do hospital e eu cheguei lá correndo, com Eduardo no colo porque não tinha com quem deixar, a primeira coisa que pensei não foi em mim, foi no meu filho. Pensei, como é que eu vou criar esse menino sozinha? E foi exatamente o que eu fiz. Sem manual, sem rede de apoio, sem ninguém para me dizer que ia ficar tudo bem. Os primeiros meses depois da partida de Geraldo foram os mais sombrios da minha vida. A casa ficou grande demais. O silêncio da noite ficou pesado demais.
Eu ouvia Eduardo rezando baixinho no quarto dele, pedindo para Deus trazer o pai de volta, e mordia o travesseiro para ele não me ouvir soluçar. De manhã, lavava o rosto, prendia o cabelo e colocava o café na mesa como se nada tivesse mudado, porque para ele eu precisava ser inteira, mesmo estando despedaçada por dentro. Minha mãe, Dona Irene, foi meu pilar naqueles meses. Vinha todo dia de manhã. Ficava com Eduardo enquanto eu resolvia papelada de inventário, burocracia, coisas que ninguém te ensina a lidar quando se perde alguém de repente. Foi ela que me disse, num fim de tarde em que eu estava quase desistindo de tudo: Marlene, a dor não vai embora se você fugir dela. Você precisa atravessar. Eu atravessei. E aqui estou. Geraldo deixou a casa quitada e um seguro de vida pequeno, que cobriu os custos imediatos e pouca coisa mais. O comércio do pai dele já estava em declínio e foi fechado meses depois. Eu precisava trabalhar. Voltei a costurar com tudo, mas não era suficiente. Então arrumei um emprego de auxiliar de cozinha num restaurante do centro, no turno da noite. De dia costurava, de noite cozinhava. Eduardo ficava com minha mãe até eu chegar. Foram anos difíceis. Eu me lembro de épocas em que contava as moedas no fundo da bolsa para decidir se comprava leite ou pão, porque para os dois não dava. Me lembro de noites em que costurava até às 3 da manhã para entregar uma encomenda no dia seguinte, com os olhos ardendo e as costas travadas. Me lembro de ir na escola do Eduardo com o vestido mais bonito que eu tinha, que era o único, e perceber que as outras mães olhavam para mim com pena. Eu odiava aquele olhar. Mas Eduardo nunca passou necessidade real. Nunca faltou comida, nunca faltou uniforme, nunca faltou material escolar. Se eu precisava fazer milagre para isso acontecer, o milagre era feito em silêncio. Ele não precisava saber que a mãe dele, às vezes, jantava só arroz com ovo para que ele pudesse comer carne. Eduardo cresceu e se tornou um rapaz bom, estudioso, educado, trabalhador. Aos 18 anos, conseguiu um estágio numa construtora. Eu me lembro do dia em que ele chegou em casa com a notícia, os olhos brilhando. Eu o abracei e chorei no ombro dele. Naquela noite, pela primeira vez em 11 anos, eu dormi sem preocupação. Ele foi subindo na empresa devagar. Estagiário, depois auxiliar, depois assistente. Aos 25 anos, já era coordenador de obras. E foi nessa fase que conheceu Renata Monteiro. Eu me lembro do dia em que ele me falou dela pela primeira vez. Estava sentado nessa mesma cozinha onde eu conto essa história, tomando café comigo numa tarde de sábado, e disse com aquele sorriso que eu conhecia desde quando ele era menino: Mãe, conheci uma moça. Eu perguntei quem era, de onde vinha, o que fazia. Ele contou que era secretária executiva na construtora onde trabalhava, filha de Osvaldo Monteiro, dono de uma construtora de médio porte em Sorocaba. Fiquei quieta por um momento. Não por preconceito, mas por instinto. Aquele instinto de mãe que sente quando algo não encaixa perfeitamente. Eduardo era um rapaz humilde, trabalhador, filho de costureira. Renata era de outra realidade. Mas eu engoli minha preocupação e sorri. Disse que queria conhecê-la. O primeiro encontro foi num restaurante italiano no centro. Renata escolheu o lugar. Quando cheguei, ela já estava sentada com Eduardo, vestida com uma roupa que custava mais do que eu ganhava em 2 meses. Eu tinha colocado o meu melhor vestido, aquele florido que eu usava em ocasiões especiais, e um sapato de salto baixo que comprei na feira. Renata me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Apertou minha mão em vez de me dar um beijo no rosto. E durante todo o jantar, eu percebi o jeito como ela olhava para mim. Não era desprezo aberto, não era grosseria, era pior. Era aquele olhar de quem cataloga uma pessoa e a coloca numa prateleira baixa. O olhar de quem já decidiu que você não pertence ao mesmo mundo que ela. Quando pedi o prato mais barato do cardápio, porque me senti constrangida com os preços, vi Renata trocar um olhar rápido com Eduardo. Não sei o que aquele olhar significava, mas sei que doeu. Na volta para casa, Eduardo me perguntou se eu tinha gostado dela. Eu disse que sim. Era mentira? Não totalmente. Eu gostei do sorriso do meu filho quando olhava para ela. Gostei de ver ele feliz. E achei que, com o tempo, Renata se acostumaria comigo, me conheceria melhor e aquela parede invisível entre nós iria cair. Estava enganada. Aquela parede nunca caiu. Só ficou mais alta.
O noivado veio 6 meses depois. Eduardo me contou por telefone, numa ligação rápida, quase como se estivesse comunicando uma decisão administrativa. Não me pediu opinião, não me perguntou o que eu achava. Disse que iam se casar e que a família de Renata cuidaria de tudo. Eu respondi que ficava feliz e desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o telefone durante muito tempo. Aquele menino que me contava tudo, que me pedia conselho para cada decisão, estava se tornando um estranho educado. Os meses seguintes foram de preparação para o casamento. A mãe de Renata, Dona Marta, assumiu o comando de tudo. Buffet, decoração, convites, lista de presentes. Eu fui consultada sobre exatamente nada. Quando me ofereci para ajudar, Renata disse que eu podia costurar as lembrancinhas. 80 lembrancinhas. Aceitei sem reclamar. Passei 3 meses costurando cada uma, bordando as iniciais dos noivos, escolhendo as fitas, montando com cuidado. Também bordei os 40 guardanapos personalizados que Renata pediu. Foram semanas de trabalho, de madrugadas com agulha na mão, de dedos furados. No dia do casamento, entreguei tudo impecável. Renata conferiu peça por peça, assentiu com a cabeça e disse: "Ficou bom, Dona Marlene. Ficou bom." 3 meses de trabalho resumidos em 2 palavras secas. No salão, procurei meu lugar na mesa. A mesa principal tinha 20 lugares. Os noivos, os pais de Renata, os padrinhos, os tios importantes, os amigos influentes. Eu fui colocada numa mesa lateral, quase encostada na parede, junto com 2 primos distantes de Eduardo, que eu mal conhecia, e uma tia-avó de Renata que dormiu no meio da festa. 15 metros. Era a distância entre mim e meu filho no dia mais importante da vida dele. 15 metros e um mundo inteiro de diferença. Quando o pai de Renata fez o brinde, levantou a taça e agradeceu a todos que ajudaram na organização. Mencionou a esposa, os padrinhos, a equipe do buffet. Não mencionou a mulher que costurou cada lembrancinha e cada guardanapo daquela festa. Eu não existia naquela narrativa. Eduardo me olhou de longe uma única vez durante a festa. Levantou a taça na minha direção com um sorriso tímido. Era o mesmo sorriso do menino que me mostrava o boletim da escola. Mas agora, aquele sorriso vinha de 15 metros de distância. E a distância só ia aumentar. Na volta para casa, sozinha no banco de trás de um táxi, eu me permiti chorar. Não de tristeza por estar perdendo meu filho, mas por perceber que talvez ele já não fosse mais meu havia muito tempo. E que eu, sentada naquela mesa do canto, comendo sozinha enquanto o mundo dele acontecia longe de mim, estava tendo um vislumbre do que seria o resto da minha vida. Eu só não sabia que ia ser muito pior do que imaginava. E que um dia seria justamente a mulher que me colocou naquela mesa do canto que iria tremer diante de mim. Depois do casamento, eu me convenci de que as coisas iam melhorar. Que era só questão de tempo. Que Renata ia se acostumar comigo, ia me conhecer de verdade, e aquela distância entre nós ia se dissolver como açúcar no café. Eu acreditava nisso porque precisava acreditar. Porque a alternativa, que era aceitar que meu filho tinha escolhido uma mulher que me desprezava, era pesada demais para carregar. Eduardo e Renata se mudaram para um apartamento financiado num condomínio novo, desses com portaria, piscina e academia. Era bonito, moderno e completamente fora da realidade que Eduardo conhecia. O financiamento era longo, as parcelas eram altas e eu sabia que eles estavam apertados. Então fiz o que qualquer mãe faria. Ou pelo menos o que eu achava que qualquer mãe faria. Fui ao banco e saquei minhas economias. R$ 72 mil. 8 anos da minha vida, costurando, fazendo bico, guardando cada centavo que sobrava depois de pagar as contas. Aquele dinheiro era meu colchão de segurança, minha garantia de que se qualquer coisa acontecesse, eu não ficaria desamparada. Entreguei tudo para Eduardo, numa manhã de sábado, num envelope pardo. Disse que era para ajudar na entrada do apartamento. Ele me abraçou, agradeceu, e eu vi nos olhos dele o mesmo menino que corria para me mostrar o boletim da escola. Renata não estava presente na hora. Eduardo me disse depois que ela tinha ficado feliz com a ajuda. Mas semanas depois, numa visita ao apartamento novo, ouvi sem querer Renata no telefone com a mãe.
Ela estava na varanda, achava que eu estava na cozinha e disse rindo: "O apartamento é pequeno, mãe, mas foi o que deu para comprar com a ajudinha da sogra." Ajudinha. 72 mil reais. 8 anos da minha vida. Tudo cabe numa palavrinha quando a pessoa que fala já decidiu que você não vale nada. Engoli. De novo. Porque eu era especialista nisso. Tinha um doutorado em engolir. Nos primeiros meses, eu visitava o apartamento com frequência. Levava comida pronta, ajudava com a limpeza, tentava me fazer presente sem ser invasiva. Renata aceitava a comida, mas nunca elogiava. Deixava os potes na geladeira e às vezes eu encontrava a comida intocada na visita seguinte, já passada do prazo, jogada fora. Eu via aquilo e fingia que não doía, mas doía. Cada pote no lixo era um pedaço do meu esforço sendo descartado. Renata começou a fazer pequenas correções na minha presença. Não gritava, nunca gritou. Era pior. Era aquele tipo de crueldade que vem embrulhada em educação. Dizia que eu lavava a louça com água demais, que meu tempero era pesado, que eu pendurava a roupa errado. Uma vez, enquanto eu limpava a pia, ela passou por trás de mim e refez tudo que eu tinha acabado de fazer, sem dizer uma palavra. Eu fiquei parada, com o pano na mão, assistindo meu trabalho ser apagado na minha frente. Eduardo via? Acho que sim, mas escolhia não enxergar. Quando Renata engravidou, eu renasci por dentro. Ia ser avó. Finalmente teria um papel que ninguém poderia me tirar. Comecei a costurar o enxoval por conta própria. Bodes, macacõezinhos, babadores, tudo à mão, com tecidos que escolhi um por um na loja de armarinho. Bordei o nome do bebê, Bernardo, que Eduardo me contou em segredo antes do anúncio oficial. Aquele segredo compartilhado me fez sentir que meu filho ainda era meu. Bernardo nasceu numa noite de outubro. Eduardo me ligou às 3 da manhã. Eu peguei um táxi e fui para o hospital com o coração disparado. Quando cheguei, a mãe de Renata, Dona Marta, já estava lá, sentada na poltrona ao lado da cama, segurando a mão da filha. Eu entrei no quarto e Dona Marta me olhou como se eu fosse a enfermeira vindo trocar o lençol. Fiquei no canto do quarto, em pé, sem saber onde me colocar. Quando Bernardo foi trazido pela enfermeira, eu estendi os braços para segurá-lo. Renata disse sem me olhar nos olhos: "Melhor não, Dona Marlene. Ele é muito novinho, é frágil." Dona Marta, que havia pegado o bebê minutos antes, não disse nada. Eduardo também não. Eu baixei os braços devagar. E naquele gesto, algo pequeno se partiu dentro de mim. Nos meses seguintes, cada tentativa de me aproximar do meu neto era barrada. Eu não podia dar banho porque não sabia a temperatura certa. Não podia dar mamadeira porque o pediatra orientou diferente. Não podia cantar para ele dormir porque confundia o sono do bebê. Eu, que criei Eduardo sozinha, que trocava fralda no escuro e preparava mingau com uma mão só, de repente não era qualificada para segurar meu próprio neto. E foi nessa época que aconteceu o episódio do ursinho. Eu passei 2 semanas costurando um ursinho de pelúcia para Bernardo. Escolhi um tecido macio cor de caramelo, fiz olhos de botão preto, bordei um coraçãozinho no peito com a inicial B. Embrulhei com papel de seda azul, coloquei uma fitinha e levei ao apartamento num domingo de manhã. Renata abriu o presente na minha frente. Olhou para o ursinho, virou de um lado para o outro e disse com um sorriso gelado: "Que gracinha, Dona Marlene. Obrigada." Colocou-o em cima da mesa e mudou de assunto. Eu fui embora me sentindo estúpida, como se tivesse levado algo inadequado, algo que não pertencia àquele mundo de brinquedos importados e móveis de grife. Na visita seguinte, 3 dias depois, fui à cozinha pegar um copo d'água e vi. O ursinho estava no lixo, jogado entre cascas de banana e embalagem de iogurte, com o papel de seda azul ainda grudado na pata. O coraçãozinho com a inicial B olhando para cima, como se me perguntasse por quê. Eu tirei o ursinho do lixo, limpei com um guardanapo, coloquei dentro da minha bolsa sem dizer nada para ninguém. Voltei para a sala, sorri, tomei meu café e fui embora. Naquela noite, sentada na minha cama, segurei aquele ursinho contra o peito e chorei até não ter mais lágrimas. Não era apenas um brinquedo, era o que ele representava. Era a confirmação de que nada que eu fizesse seria bom o bastante. Que eu podia costurar durante semanas, bordar com carinho, colocar minha alma inteira num presente e ainda assim ele acabaria no lixo. O ursinho está aqui comigo até hoje.
na estante do meu apartamento. Limpo, intacto, com o coraçãozinho virado para fora. Às vezes olho para ele e lembro daquela mulher que eu era, a mulher que engolia tudo. A mulher que achava que amor significava aceitar qualquer coisa. Depois do ursinho, as coisas pioraram. Não de forma explosiva, mas naquela erosão lenta que vai corroendo por dentro sem que ninguém perceba de fora. Renata fez o álbum de fotos do primeiro ano do Bernardo. 20 páginas, mais de 100 fotos. Bernardo com a mãe, com o pai, com os avós maternos, com os tios, com os padrinhos. Comigo, nenhuma. Nenhuma. Como se eu não existisse na vida daquele menino. Quando perguntei a Eduardo sobre o álbum, ele disse que provavelmente foi um esquecimento. Esquecimento. A palavra preferida daquela família quando o assunto era eu. O aniversário de 1 ano do Bernardo foi numa chácara alugada pela família Monteiro. Festão. Decoração temática, buffet infantil. Fotógrafo profissional. Eu fui convidada na véspera. Na véspera. Renata ligou às 8 da noite dizendo que quase esqueceu de me avisar. Fui com um presente comprado às pressas, com o vestido que tinha em casa, sem tempo para me preparar. Na festa, fiquei cuidando da mesa de doces porque ninguém conversava comigo. Dona Marta circulava pelo salão como anfitriã oficial. Eu era a figurante silenciosa que aparecia no fundo das fotos por acidente. 2 anos depois, nasceu Beatriz. E com a segunda neta, a distância virou abismo. Renata parou de me convidar para as datas da família. Eu soube do aniversário de 3 anos da Beatriz pelo Facebook. Vi as fotos numa manhã de sábado, rolando a tela do celular, e de repente lá estava. Minha neta soprando velhinhas num bolo cor-de-rosa, cercada de crianças e adultos sorrindo. Balões, decoração, bexigas. Uma festa inteira que aconteceu sem mim. Liguei para Eduardo com a voz trêmula. Ele gaguejou, disse que pensou que Renata tinha me avisado, que foi falha de comunicação. Eu quis gritar, quis perguntar como é que se esquece de convidar uma avó para o aniversário da neta. Mas não gritei. Disse que entendia e desliguei. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei olhando para o nada. Dona Márcia, minha vizinha e amiga de 15 anos, me encontrou assim quando veio trazer um pedaço de bolo. Olhou para mim e disse sem rodeios: Marlene, você está tão ocupada tentando caber na vida deles que esqueceu que tem uma vida sua. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça durante semanas, mas eu ainda não estava pronta para ouvir. Tentei mais uma vez. Na Páscoa seguinte, comprei ovos de chocolate para Bernardo e Beatriz. Fui ao apartamento sem avisar, achando que seria uma surpresa gostosa. Quando cheguei na portaria, o porteiro me olhou constrangido e disse que a senhora Renata havia pedido para eu não subir sem avisar antes. Liguei para Eduardo. Ele disse que Renata tinha mudado as regras do condomínio, que agora era assim para todos. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas o que eu ia fazer? Voltei para casa com os ovos de chocolate na sacola. Dei para os filhos de Dona Márcia. Meses depois, fui visitar meu neto num sábado e percebi que a fechadura do apartamento tinha sido trocada. Minha chave não entrava mais. Toquei a campainha, Renata abriu e disse com naturalidade: Ah, trocamos a fechadura semana passada, esqueci de avisar. Esqueceram. De novo. Sempre esqueciam quando o assunto era eu. Não me deram a chave nova. Foi nessa época que Bernardo, já com 8 anos, me perguntou uma coisa que nunca vou esquecer. Estávamos sentados na praça, num dos raros passeios que eu conseguia fazer com ele, e ele disse: Vó, por que a senhora nunca dorme lá em casa? A vovó Marta dorme toda semana. Eu olhei para aquele menino de olhos grandes e não soube o que responder. Disse que a avó Marlene morava pertinho e por isso não precisava dormir lá. Ele pareceu aceitar. Mas eu vi nos olhos dele que ele sabia que tinha algo errado. Crianças sabem. Elas sempre sabem. E foi numa dessas noites em casa, sozinha, incapaz de dormir, que decidi arrumar os documentos antigos de Geraldo. Não por nenhum motivo especial. Só precisava me ocupar, fazer alguma coisa com as mãos, preencher o silêncio. Abri aquela caixa de sapato que ficava no fundo do armário, cheia de papéis amarelados, certidões, recibos, cartas que Geraldo guardava de forma desorganizada. E no meio daqueles papéis encontrei um envelope grosso, lacrado,
com uma etiqueta escrita à mão pelo meu sogro, seu Virgílio. Escritura: Terreno Zona Norte. Abri o envelope, li o documento, li de novo, e pela terceira vez, devagar, palavra por palavra. Eu não sabia o que tinha sido feito daquele terreno. Não sabia nem que ele existia. Em 30 e poucos anos, ninguém nunca havia me falado sobre ele. Na manhã seguinte, com o envelope na bolsa, fui até o escritório de Dr. Fábio Medeiros. Um advogado sério, cabelos grisalhos, escritório pequeno perto do fórum que Dona Márcia me indicou anos antes. Ele me recebeu com educação, pediu para ver o documento e, quando terminou de ler, ficou em silêncio por quase 1 minuto. Tirou os óculos, esfregou os olhos e perguntou: Dona Marlene, a senhora sabe o que está construído nesse terreno? Eu disse que não. Ele abriu o computador, digitou o endereço da matrícula e virou a tela para mim. No mapa, a localização do terreno era clara. E em cima dele, ocupando quase toda a área, estava a sede da construtora Monteiro, o galpão principal, o escritório administrativo, o estacionamento de máquinas, o império do pai da minha nora, construído no meu chão. Dr. Fábio me explicou tudo com paciência. Eduardo, aos 24 anos, havia cedido o direito de uso da metade dele para Osvaldo Monteiro, numa cessão por 10 anos que já havia vencido. Mas a minha metade nunca teve cessão, nunca teve autorização, nunca teve sequer uma conversa. 15 anos de ocupação sem meu conhecimento, sem meu consentimento, sem me pagarem 1 centavo. Saí daquele escritório com as pernas bambas e a cabeça girando. Não sabia o que sentir. Raiva, medo, poder, tudo ao mesmo tempo. Mas Dr. Fábio me deu um conselho que segurei como uma âncora. Dona Marlene, não faça nada agora. Vamos organizar tudo, registrar tudo e guardar. A senhora vai saber quando for a hora. E eu guardei. Guardei durante 3 anos. 3 anos de ursinho no lixo, de festas sem convite, de fechaduras trocadas, de portaria bloqueada, de netos que perguntavam por que a avó nunca dormia na casa deles. Guardei até o dia em que minha nora encostou a boca no meu ouvido e me mandou comer na cozinha. Aí eu soube. Era a hora. 3 anos. 3 anos eu guardei aquele segredo como quem guarda uma brasa dentro do bolso. Queimava, mas eu não soltava. Porque Dr. Fábio me ensinou uma coisa que nunca esqueci. Dona Marlene, documento no momento errado é desperdício. Documento no momento certo é poder. E durante 3 anos eu esperei o momento certo. Não foi fácil. Houve noites em que eu acordava às 2 da manhã, ia até a gaveta onde guardava a pasta com toda a documentação do terreno, abria, lia cada papel e pensava: será que eu tenho coragem? Houve manhãs em que eu quase liguei para Dr. Fábio pedindo para desistir de tudo, para deixar as coisas como estavam, para aceitar meu lugar de figurante e parar de sonhar com algo diferente. Mas aí vinha uma nova humilhação, um novo esquecimento, um novo olhar de Renata que me lembrava exatamente onde ela achava que eu pertencia. E a brasa voltava a arder. A última gota veio num domingo de manhã, 4 meses antes da festa. Eu havia ligado para Eduardo pedindo para ver as crianças. Ele disse que ia falar com Renata e me retornava. O retorno veio por mensagem, às 11 da noite. Mãe, esse fim de semana não dá. Renata marcou atividades com as crianças. Semana que vem a gente vê. Semana que vem nunca chegava. Era sempre na semana que vem, no mês que vem, quando der, quando encaixar. Eu estava sendo agendada e cancelada como uma consulta de dentista. Dona Márcia percebeu que algo estava diferente em mim. Ela me conhecia bem demais para não notar. Numa tarde em que tomávamos café na varanda do meu apartamento, ela me olhou de lado e disse: Marlene, você está com cara de quem tomou uma decisão. Eu sorri e não respondi. Mas ela estava certa. 2 semanas antes da festa de Renata, Eduardo me ligou. A voz era aquela mistura de obrigação e constrangimento que eu já conhecia de cor. Disse que Renata ia completar 35 anos, que estavam organizando uma comemoração no salão de festas do condomínio e que eu estava convidada. Agradeci. Disse que iria. E quando desliguei, fiquei sentada no sofá por um longo tempo, com o celular na mão, sentindo o coração bater devagar. Peguei o telefone e fiz outra ligação.
Para Dr. Fábio. Ele atendeu no segundo toque. Eu disse apenas 4 palavras. Doutor, é na festa. Houve um silêncio do outro lado. Depois ele respondeu com aquela calma que só advogados experientes têm. Dona Marlene, tem certeza? Eu disse que sim. Ele respirou fundo e disse: então vamos preparar tudo. Nos dias seguintes, Dr. Fábio organizou cada detalhe. A certidão de matrícula atualizada, a planta do terreno com sobreposição da área construída, o levantamento dos anos de ocupação sem contrato. Tudo encadernado, tudo com firma reconhecida, tudo numa pasta de couro preta que ele comprou especialmente para a ocasião. Quando me mostrou o material pronto, eu segurei aquela pasta nas mãos e senti o peso. Não o peso do papel. O peso de 35 anos de silêncio que finalmente teriam voz. Combinamos que ele chegaria durante o brinde principal. Não antes, não depois. No momento exato em que todos estariam de taça na mão, olhando para Renata. No dia da festa, acordei cedo. Tomei café sem pressa, reguei minhas plantas, coloquei uma roupa para lavar. Fiz tudo com uma calma que me surpreendeu. Pensei que estaria nervosa, ansiosa, com medo. Mas não. Eu estava serena de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era a serenidade de quem já tomou a decisão mais difícil e agora só precisa caminhar até ela. Escolhi meu vestido azul marinho. Eu mesma tinha costurado aquele vestido semanas antes, com um tecido bonito que comprei na loja do centro. Era simples, elegante, sem exageros. O tipo de vestido que uma senhora de 67 anos usa quando quer se sentir bonita sem precisar da aprovação de ninguém. Coloquei meus brincos pequenos de pérola, que eram da minha mãe, passei um batom discreto e me olhei no espelho. A mulher que me olhou de volta não era mais a Marlene que comia sozinha enquanto os outros riam. Era outra. Eu não saberia explicar o que tinha mudado, mas algo nos meus olhos estava diferente. Cheguei à festa às 8 da noite. O salão estava cheio, música ambiente, garçons circulando com bandejas, mesas decoradas com flores brancas e velas. Renata estava deslumbrante, de vestido vermelho, sorrindo para todos, recebendo abraços e presentes. Quando me viu, acenou de longe com um sorriso automático, daqueles que se dá para alguém que você convidou por obrigação. Eduardo veio me cumprimentar. Me deu um beijo no rosto, perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Bernardo e Beatriz correram para me abraçar, e por um momento meu coração apertou. Bernardo, já com 13 anos, quase da minha altura, me disse baixinho: que bom que a senhora veio, vó. Beatriz, de 10, me segurou pela mão e me puxou para dentro do salão. Engoli a emoção e sorri para eles. Procurei meu lugar na mesa. Andei pelo salão, olhando as plaquinhas com nomes. Mesa 1, Renata e Eduardo. Mesa 2, Osvaldo e Dona Marta. Mesa 3, padrinhos. Mesa 4, amigos íntimos. Mesa 5, colegas de trabalho. Continuei andando. Mesa 6, 7, 8. Meu nome não estava em nenhuma delas. Antes que eu tivesse tempo de perguntar, senti uma mão no meu braço. Renata. Ela me conduziu até o corredor que dava para a área de serviço, longe dos convidados. Olhou para os lados para ter certeza de que ninguém via, e então se inclinou na minha direção. O perfume dela era forte, doce demais. E as palavras que saíram da boca dela foram pronunciadas quase como um carinho, como quem faz um pedido gentil a uma criança. Dona Marlene, a senhora não se importa de comer na cozinha, né? Sogra pobre não senta na mesa principal. Tenho sócios do meu pai aqui hoje, gente importante. A senhora entende, né? Eu olhei nos olhos dela, e naquele momento vi tudo o que precisava ver. Não havia remorso naqueles olhos. Não havia constrangimento. Havia a certeza absoluta de que eu aceitaria. Como sempre aceitei. Como sempre engoli. Sorri. Um sorriso calmo, sem raiva, sem lágrima. E disse: claro, Renata, sem problema nenhum. Peguei um prato no buffet. Servi arroz, um pedaço de carne, salada. Caminhei até a cozinha do salão de festas com o prato nas mãos. Passei pela porta de serviço e sentei naquele banquinho branco de plástico entre o fogão industrial e os engradados de refrigerante. Uma garçonete me olhou assustada. Eu disse que estava tudo bem, que eu preferia ficar ali. Ela não insistiu, mas vi pena nos olhos dela.
E pena era a última coisa que eu queria de alguém. Comi devagar. Cada garfada era consciente. Eu mastigava ouvindo a música, as risadas, o burburinho das conversas que aconteciam do outro lado. Não estava com raiva. Não estava triste. Estava contando os minutos. Porque eu sabia o que vinha depois. Às 9h30, o DJ baixou a música. Ouvi a voz de Renata no microfone, agradecendo a presença de todos, dizendo como se sentia abençoada por ter tantas pessoas especiais na vida dela. Listou os pais, o marido, os filhos, as amigas. Agradeceu aos sócios do pai pela parceria de anos. Pediu uma taça de champanhe para brindar. Eu me levantei do banquinho, deixei o prato na pia. Alisei meu vestido azul marinho e caminhei até a porta que separava a cozinha do salão. Fiquei ali parada, encostada no batente, observando. 80 pessoas de taça levantada, olhando para Renata com sorrisos. Foi quando a porta principal do salão se abriu. Dr. Fábio entrou com passos firmes e tranquilos. Terno escuro, gravata discreta, a pasta de couro preta debaixo do braço. Ele não estava com pressa, não estava nervoso. Caminhou até o centro do salão com a naturalidade de quem foi convidado para a festa. O burburinho começou imediatamente. Quem é esse senhor? Alguém conhece? Renata franziu a testa. Eduardo olhou para a mãe de Renata sem entender. Osvaldo Monteiro, que estava sentado na mesa 2 com um charuto apagado entre os dedos, estreitou os olhos. Dr. Fábio parou no centro do salão, ao lado da mesa do bolo. Pediu licença com educação e sua voz era firme, mas cortês. Boa noite a todos, peço perdão pela interrupção. Meu nome é Fábio Medeiros, sou advogado e estou aqui a pedido da minha cliente, a senhora Marlene Duarte Fonseca. Ele fez uma pausa. Olhou na minha direção. Eu estava parada na porta da cozinha, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Assenti com a cabeça. Ele abriu a pasta. Tenho aqui a certidão de matrícula atualizada do terreno registrado sob o número 4712, localizado na zona norte de Sorocaba. O terreno possui área total de 3.800 metros quadrados e encontra-se, em sua totalidade, sob a edificação conhecida como sede da construtora Monteiro. Osvaldo se levantou da cadeira, a boca aberta, o charuto caindo no prato. Doutor. Fábio continuou sem alterar o tom. A proprietária de 50% deste terreno é a senhora Marlene Duarte Fonseca, conforme partilha homologada após o falecimento de seu cônjuge, Geraldo Duarte Fonseca. Não existe, em nenhum cartório ou registro, qualquer contrato de cessão, arrendamento, comodato ou autorização de uso assinado pela proprietária. O uso do terreno pela construtora Monteiro é, portanto, irregular. O silêncio que caiu naquele salão era de outro mundo. Era o tipo de silêncio que tem peso, que tem textura, que pressiona os ouvidos. 80 pessoas paradas como estátuas, com as taças de champanhe suspensas no ar. E então, eu vi. Vi as pernas de Renata tremerem. Primeiro os joelhos, depois as mãos. A taça de champanhe balançou e ela precisou segurá-la com as 2 mãos para não derrubar. O rosto dela perdeu a cor em questão de segundos. Aquela mulher que 10 minutos antes me mandou comer na cozinha, que me chamou de sogra pobre, que decidiu que eu não merecia sentar entre gente importante, agora não conseguia manter as próprias pernas firmes. Eduardo me olhou do outro lado do salão. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Não era raiva o que eu vi no rosto dele, era espanto, como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez na vida. Osvaldo tentou se recompor. Deu 2 passos na direção de Dr. Fábio, apontou o dedo e disse com a voz alterada: Isso é um absurdo. Isso é uma armação. Quem mandou esse homem aqui? Dr. Fábio não se abalou. Respondeu com a mesma calma: Senhor Osvaldo, esta é uma notificação extrajudicial formal, entregue diante de testemunhas. A senhora Marlene está exercendo seu direito como proprietária. Qualquer contestação pode ser feita pelos meios legais apropriados. Dona Marta puxou Renata pela mão, tentando tirá-la do centro do salão. Mas Renata estava paralisada. Olhava para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, era medo. Medo puro.
O medo de quem percebe que o chão sob seus pés nunca foi seu. Eu não disse uma palavra. Não precisei. Fiquei ali, parada na porta da cozinha, com meu vestido azul marinho que eu mesma costurei, meus brincos de pérola que eram da minha mãe, e a calma de uma mulher que esperou o momento certo durante 3 anos. Dr. Fábio colocou uma cópia dos documentos na mesa mais próxima, guardou a pasta e se despediu com educação. Boa noite a todos. Desculpem a interrupção. Ele caminhou até mim, me ofereceu o braço e saímos juntos pela porta principal. Lá fora, o ar da noite estava fresco. Eu respirei fundo, olhei para o céu e senti algo que não sabia mais como era. Leveza. Uma leveza enorme, como se 35 anos de peso tivessem sido retirados dos meus ombros de uma vez só. Dr. Fábio me olhou e perguntou: "A senhora está bem, dona Marlene?" Eu sorri. Dessa vez, de verdade. E respondi: "Doutor, eu nunca estive tão bem na minha vida." Ele me levou para casa. No caminho, nenhum dos dois disse nada. Não era necessário. O silêncio do carro era completamente diferente do silêncio daquela cozinha. Era o silêncio de quem finalmente fez o que precisava ser feito. Quando cheguei ao meu apartamento, tranquei a porta, sentei no sofá e olhei para o ursinho na estante. Aquele ursinho de caramelo com o coraçãozinho bordado, que um dia foi jogado no lixo por uma mulher que achava que eu não valia nada. Eu disse baixinho, para ele e para mim: "Acabou. Finalmente acabou." Mas eu estava errada. Não tinha acabado. O que veio depois daquela noite foi algo que eu não esperava. Algo que me fez questionar se eu tinha feito a coisa certa. E algo que, no final, me mostrou que coragem não é ausência de dúvida. É a decisão de seguir em frente, mesmo tremendo por dentro. O primeiro telefonema veio às 6 da manhã do dia seguinte. Eu nem tinha dormido direito. Passei a noite entre o sofá e a cama, alternando entre uma paz estranha e uma ansiedade que subia do estômago. O celular tocou e o nome na tela era Eduardo. Não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. 5 chamadas em 10 minutos. Eu olhava para aquele nome piscando na tela e sentia algo que não esperava sentir. Dúvida. Não dúvida sobre o que eu tinha feito, mas sobre o que viria depois. Durante 3 anos, eu tive o controle da situação. O segredo era meu, o tempo era meu, a decisão era minha. Agora, o segredo tinha sido revelado para 80 pessoas e eu não controlava mais nada. Na 6ª chamada, atendi. A voz de Eduardo estava irreconhecível. Não era raiva, não era choro. Era uma coisa no meio, como se ele estivesse falando de dentro de um poço. Ele disse que precisava me ver, que precisava entender o que tinha acontecido, que a noite tinha sido um caos depois que eu saí. Disse que Osvaldo quase passou mal, que Renata não dormiu, que os sócios da construtora estavam ligando desde as 5 da manhã, pedindo explicações. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ele terminou, disse apenas: "Eduardo, pode vir aqui às 10. Vou preparar café." Ele chegou às 9h42. Eu sei porque olhei para o relógio da cozinha quando a campainha tocou. Abri a porta e vi meu filho como não o via há anos. Olheiras fundas, camisa amarrotada, cabelo sem pentear. Parecia ter envelhecido 5 anos numa única noite. Entrou no apartamento, olhou ao redor como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez e sentou na cadeira da cozinha. Eu servi café. Coloquei o açucareiro na mesa, os biscoitos de maisena que ele gostava desde criança, um guardanapo de pano. Fiz tudo com calma, como se fosse uma manhã qualquer. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo, segurando a xícara sem beber. Eu sentei na frente dele e esperei. Não ia facilitar. Não ia puxar assunto. Não ia pedir desculpas. Não ia justificar. Tinha passado a vida inteira quebrando o silêncio para aliviar o desconforto dos outros. Dessa vez, o silêncio era dele para quebrar. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa e trêmula. Disse que não sabia sobre o terreno. Que quando assinou a cessão para Osvaldo, tinha 24 anos, estava apaixonado por Renata, e o futuro sogro disse que era um simples papel para formalizar o uso de um terreno que não valia nada. Disse que nunca imaginou que metade fosse minha, que ninguém nunca falou sobre isso. Eu escutei com atenção. E então perguntei, sem alterar o tom: "Eduardo, e se você soubesse, se soubesse que metade era minha, teria me consultado?"
Ele hesitou. E naquela hesitação eu tive minha resposta. Continuei. Você entregou o terreno do seu pai para impressionar a família da sua namorada. Não perguntou para mim, não me incluiu, não pensou se aquilo podia ser importante para nós. Eu era sua mãe, Eduardo. A mulher que costurava de madrugada para você ter uniforme. E você assinou um papel que envolvia a herança do seu pai sem me dizer uma palavra. Ele baixou os olhos. A xícara tremia nas mãos dele. Então eu disse o que havia guardado por anos. Não com raiva, não com grito, com a voz mais calma e firme que já usei na vida. Durante 10 anos, sua mulher me tratou como se eu fosse uma vergonha na vida de vocês. Me tirou de fotos, me escondeu de festas, jogou no lixo o ursinho que eu costurei para o meu neto. Trocou a fechadura da casa sem me dar a chave. Mandou o porteiro me barrar na portaria. Me mandou comer na cozinha no meio de uma festa porque sogra pobre não senta na mesa principal. E você, Eduardo, você assistiu tudo, cada humilhação, cada desfeita, e não disse uma palavra sequer. As lágrimas desciam pelo rosto dele agora, silenciosas. Eu não fiz isso por dinheiro, eu não fiz isso por vingança. Eu fiz porque chegou o dia em que a sogra pobre precisou mostrar que o chão que vocês pisam sempre foi dela. Aquela frase ficou suspensa no ar entre nós dois. Eduardo me olhou como se estivesse vendo uma estranha. Mas não era eu que era estranha para ele. Era ele que havia esquecido quem eu era. Ele tentou falar várias vezes. Abria a boca, fechava, passava a mão no rosto. Finalmente perguntou o que eu pretendia fazer. Se ia tomar o terreno, se ia fechar a construtora, se ia destruir a vida deles. Eu tomei um gole de café antes de responder. E disse com clareza: eu não quero destruir nada, Eduardo. Eu quero o que é justo. Reconhecimento da minha propriedade, pagamento pelos anos de uso e um contrato decente daqui para frente. Se a construtora do seu sogro quiser continuar operando no meu terreno, vai me pagar pelo direito, como deveria ter feito desde o início. Ele perguntou se eu não podia simplesmente esquecer, deixar como estava, fazer de conta que nada tinha acontecido. E pela primeira vez naquela conversa, eu senti uma pontada de algo que talvez fosse decepção. Porque depois de tudo que eu disse, depois de todas as humilhações que descrevi, meu filho ainda estava me pedindo para engolir. Respondi: esquecer é o que eu fiz durante 10 anos. E olha onde me levou. Sentada num banquinho de cozinha, comendo sozinha enquanto vocês brindavam. Eduardo saiu do meu apartamento às 11h30. Não bateu a porta, não gritou, não ameaçou. Saiu como entrou, em silêncio. Mas eu vi nos ombros dele o peso de quem finalmente entendeu que as coisas não seriam resolvidas com um pedido de desculpas. Quando a porta fechou, fiquei sentada na cozinha olhando para as 2 xícaras. A minha, vazia. A dele, ainda cheia. Ele não tinha bebido um gole sequer. Peguei a xícara dele, joguei o café frio na pia e lavei as 2 com cuidado. Aquele gesto simples de lavar a louça sozinha depois de uma conversa difícil me lembrou de todas as vezes que fiz isso ao longo da vida. Só que agora era diferente. Agora eu estava lavando não por obrigação, mas porque aquela cozinha era minha. Aquele apartamento era meu. E a decisão que tomei também. O que veio nos dias seguintes foi uma tempestade. Renata contratou um advogado caro, desses de escritório grande em São Paulo. Ele entrou em contato com o Dr. Fábio, alegando que a cessão assinada por Eduardo cobria o terreno inteiro, que eu havia consentido de forma verbal que existia uso capião. Doutor. Fábio ouviu cada argumento, anotou tudo e respondeu com 3 documentos que derrubaram tudo de uma vez. A certidão de matrícula mostrando que minha parte nunca foi cedida, a prova de que o prazo da cessão de Eduardo já havia vencido e uma declaração formal minha atestando que nunca fui consultada sobre o uso do terreno. O advogado de Renata pediu 1 semana para analisar a situação. Doutor. Fábio me disse que isso significava que eles estavam sem argumentos e precisavam de tempo para inventar novos. Enquanto isso, os sócios de Osvaldo começaram a pressionar. 2 deles me procuraram diretamente, por telefone, com tom de voz que misturava cordialidade e desespero. Disseram que a situação estava prejudicando negócios, que tinham contratos em andamento, que obras estavam sendo questionadas por parceiros.
Perguntaram se eu estava aberta à negociação. Eu disse que sim, sempre estive, mas nos meus termos. Osvaldo Monteiro foi o último a me procurar. Ligou para o escritório de Dr. Fábio e pediu uma reunião. Dr. Fábio me consultou e eu concordei, com uma condição. A reunião seria no escritório dele, não na construtora. Não ia pisar naquele terreno como visita. Era meu direito estar ali como proprietária, mas preferia manter a dignidade de negociar num território neutro. A reunião aconteceu numa quarta-feira à tarde. Osvaldo chegou acompanhado do advogado Caro e de Renata. Eu estranhei a presença dela, mas Dr. Fábio me avisou que ela viria. Eduardo não apareceu. Osvaldo era um homem grande, de voz grossa, acostumado a comandar reuniões. Mas ali, sentado numa cadeira do outro lado da mesa de Dr. Fábio, ele parecia menor. Começou tentando ser simpático, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido, que a família sempre me respeitou, que poderíamos resolver de forma amigável. Eu deixei ele falar. Quando terminou, foi Dr. Fábio quem respondeu. Com paciência, mas sem margem para negociação, apresentou a proposta. Reconhecimento formal da minha propriedade sobre metade do terreno. Pagamento retroativo referente a 5 anos de uso a valor de mercado e um contrato de arrendamento com prazo de 10 anos e valor mensal justo, reajustado anualmente. Osvaldo tentou negociar. Disse que o valor retroativo era alto demais, que não tinha esse dinheiro disponível, que ia precisar vender máquinas para pagar. Dr. Fábio respondeu que a alternativa era uma ação judicial por ocupação irregular, que poderia resultar em valores ainda maiores e na obrigação de desocupar o terreno. A escolha era dele. Renata, que até então estava calada, explodiu. Levantou da cadeira e disse, olhando para mim com os olhos cheios de raiva: "A senhora está fazendo isso por causa daquela festa? Por causa de um lugar na mesa? Está destruindo a vida da minha família por orgulho?" Dr. Fábio ia intervir, mas eu levantei a mão pedindo para falar. Olhei para Renata nos olhos, a mesma mulher que me mandou comer na cozinha, a mesma mulher que jogou o ursinho no lixo, a mesma mulher que trocou a fechadura sem me dar a chave, e disse, com a voz mais tranquila que encontrei dentro de mim: "Renata, não estou destruindo nada. Estou cobrando pelo que é meu. Você passou 10 anos me tratando como se eu não valesse nada, me escondeu, me excluiu, me humilhou. E durante todo esse tempo, a sua família construiu o negócio dela em cima do meu chão, literalmente. Então não é por orgulho, é por justiça." Renata abriu a boca para responder, mas Osvaldo segurou o braço dela e disse baixo: "Chega, Renata." Aquele chega do próprio pai foi talvez a maior vitória daquela reunião, porque significava que ele sabia. Sabia que a filha dele tinha me tratado mal. Sabia que a situação era insustentável. E sabia que a melhor coisa a fazer era aceitar. A negociação levou mais 3 reuniões ao longo de 2 semanas. Houve momentos em que quase desmoronou. Momentos em que Osvaldo ameaçou ir para a justiça. Momentos em que Renata mandou mensagens para Eduardo dizendo que eu estava arruinando a família. Mas Dr. Fábio segurava tudo com firmeza. E eu, pela primeira vez na vida, também. O acordo foi assinado num final de tarde de sexta-feira. Osvaldo assinou com a mão pesada. Renata não compareceu. Eduardo me ligou depois, à noite, e disse apenas: "Mãe, eu sinto muito por tudo." Eu disse que aceitava o sentimento e que a porta do meu apartamento estava aberta para ele e para meus netos. Sempre esteve. Quando desliguei, fiquei sentada no sofá, olhando para a pasta com a cópia do acordo assinado. Ao lado dela, na estante, o ursinho de caramelo. Os 2 objetos juntos contavam a história inteira. Um representava tudo que eu engoli. O outro, tudo que eu finalmente exigi. Passei a mão no coraçãozinho bordado do ursinho e sussurrei para ele, como se ele pudesse ouvir. Valeu a pena ter esperado. Dona Márcia apareceu no dia seguinte com bolo de fubá e uma garrafa de vinho. Quando contei que o acordo tinha sido assinado, ela me abraçou e chorou mais do que eu. Disse que estava orgulhosa, que eu tinha feito o que muitas mulheres sonhavam em fazer, mas não tinham coragem. Eu agradeci, mas disse que não era questão de coragem. Era questão de limite. Todo mundo tem um. O meu demorou 67 anos para ser alcançado, mas quando chegou, ninguém conseguiu me fazer recuar. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos,
Eu dormi a noite inteira, sem acordar às 3 da manhã, sem ficar olhando para o teto, sem repassar conversas na cabeça. Dormi como uma criança, e acordei sabendo que o capítulo mais difícil da minha vida tinha terminado. Mas o mais bonito estava apenas começando. A primeira coisa que fiz com o dinheiro do acordo não foi comprar nada. Foi parar. Parece estranho dizer isso, mas durante 67 anos eu não tinha parado de verdade. Sempre havia algo para resolver, alguém para cuidar, uma conta para pagar, uma roupa para costurar, um silêncio para engolir. Minha vida inteira foi um longo corredor de obrigações, e eu caminhava por ele sem levantar a cabeça, sem olhar para os lados, sem me perguntar se aquele corredor levava para algum lugar que eu realmente quisesse estar. Então, na semana seguinte à assinatura do acordo, eu não fiz nada. Acordei sem despertador. Tomei café olhando a cidade pela varanda. Li o jornal inteiro, da primeira à última página. Reguei minhas plantas com calma, conversando com elas como minha mãe fazia. Almocei o que me deu vontade. Cochilei na poltrona com o sol batendo nas pernas. E quando a noite chegou, percebi que tinha passado um dia inteiro sem sentir medo, sem sentir culpa, sem sentir que estava sobrando em algum lugar. Aquele dia valeu mais do que qualquer quantia que caiu na minha conta. Nas semanas seguintes, organizei minha vida de um jeito que nunca tinha feito antes. Quitei o apartamento, que ainda tinha algumas parcelas pendentes. Reformei a cozinha e o banheiro, que precisavam de reparos. Pintei as paredes de cores que eu escolhi. A sala de um amarelo claro que lembrava sol de manhã, o quarto de um azul suave que me acalmava. Comprei uma estante nova para os livros que sempre quis ter e nunca tive espaço, porque na outra casa os livros ficavam empilhados num canto do quarto, como se fossem intrusos. Dona Márcia me acompanhou numa ida ao centro para comprar cortinas novas. Eu escolhi um tecido leve, cor de pérola, que deixava a luz entrar filtrada pela manhã. Ela me olhou e disse: Marlene, faz tempo que eu não te vejo escolher alguma coisa com esse brilho no olho. Eu ri, e era verdade. Eu tinha esquecido como era bom escolher. Escolher uma cor, um tecido, um móvel. Escolher sem pedir permissão, sem esperar aprovação. Mas o momento que mudou tudo de verdade não foi a reforma. Foi o mar. Eu nunca tinha visto o oceano. Parece impossível, uma mulher de 67 anos que mora a 2 horas do litoral e nunca pisou na areia de uma praia. Mas era a minha realidade. Quando criança, meus pais não tinham dinheiro para viagens. Quando casada, Geraldo trabalhava demais e nunca tirávamos férias. Quando viúva, todo centavo ia para Eduardo. E quando avó, eu não ousava gastar nada comigo mesma. O mar era um luxo que não me pertencia. Até agora. Peguei um ônibus numa manhã de quarta-feira, com uma mala pequena e o coração acelerado como se tivesse 15 anos. Desci em Santos, peguei um táxi até a pousada que Dona Márcia me ajudou a reservar pela internet, e quando entrei no quarto e abri a janela, eu vi o oceano, imenso, azul, vivo, barulhento, tão grande que meus olhos não alcançavam onde terminava. Tão bonito que meu peito doeu de uma forma que não era tristeza. Era uma espécie de gratidão furiosa, como se meu corpo estivesse bravo por ter esperado tanto tempo para viver aquilo. Desci até a praia descalça. Quando meus pés tocaram a areia molhada e a água gelada alcançou meus tornozelos, eu chorei. Ali, em pé, sozinha, com a barra da calça encharcada e o vento batendo no rosto, eu chorei como não chorava desde o dia em que encontrei o ursinho no lixo. Mas eram lágrimas completamente diferentes. Não eram de dor, eram de liberdade. Fiquei em Santos 5 dias. Caminhava pela orla toda manhã, almoçava num restaurante simples perto da pousada, lia na varanda à tarde e à noite sentava na areia para ver as luzes dos navios ao longe. Ninguém me conhecia ali. Ninguém me chamava de a mãe do Eduardo ou a avó do Bernardo. Eu era Marlene, só Marlene. Uma senhora de cabelo branco que olhava para o mar como quem olha para uma segunda chance. Quando voltei para Sorocaba, voltei diferente. Não sei explicar o que muda dentro de uma pessoa quando ela finalmente faz algo por si mesma, depois de décadas fazendo tudo pelos outros. Mas muda. É como se o corpo inteiro se reorganizasse por dentro e os ossos finalmente encaixassem no lugar certo. Me inscrevi num curso de informática para a terceira idade.
A professora, uma moça chamada Fernanda, ficou impressionada quando eu aprendi a usar planilhas em 2 aulas. Eu ri e disse que quem costura à mão há 40 anos tem paciência para aprender qualquer coisa. Fiz amizades ali, mulheres da minha idade que também estavam redescobrindo o mundo depois de aposentadas, viúvas ou separadas. A gente tomava café depois das aulas e trocava histórias que fariam qualquer novela parecer amadora. Foi também nessa época que a costura voltou para a minha vida, mas de um jeito diferente. Comprei tecidos bonitos, fios coloridos e comecei a costurar por prazer. Fiz bolsas artesanais, necessaires bordadas, almofadas decorativas. Dona Márcia sugeriu que eu vendesse numa feira de artesanato do bairro. No primeiro sábado, vendi tudo antes do meio-dia. Uma senhora me perguntou se eu tinha loja. Eu sorri e disse que minha loja era uma mesa dobrável debaixo de uma árvore. A costura, que durante anos foi minha sobrevivência e minha prisão, tinha se tornado minha liberdade. Eu costurava quando queria, o que queria, para quem queria. Cada peça que saía das minhas mãos agora carregava algo que as anteriores não tinham. Escolha. 2 meses depois da viagem, Eduardo trouxe Bernardo e Beatriz para me visitar. Não veio Renata. Só ele e as crianças, num sábado de manhã. Quando abri a porta e vi meus netos ali, com aquele sorriso que só criança tem, meu coração apertou de um jeito bom. Bernardo entrou no apartamento olhando tudo com curiosidade. Viu os livros na estante, as plantas na varanda, as cortinas novas, os quadros que eu tinha comprado numa loja de artesanato. Parou diante da estante e viu o ursinho de caramelo. Pegou com cuidado, olhou o coraçãozinho bordado e perguntou: Vó, foi a senhora que fez isso? Eu disse que sim, que tinha feito para ele quando era bebê. Ele ficou em silêncio um momento, segurando o ursinho. Depois disse com aquela seriedade que só adolescente de 13 anos tem: É bonito, vó. A senhora faz coisas bonitas. Aquela frase simples me curou de algo que eu nem sabia que ainda doía. Beatriz, de 10 anos, se encantou com as almofadas coloridas que eu tinha espalhado pelo sofá. Perguntou se eu podia ensinar ela a bordar. Passei a tarde inteira com minha neta do lado, mostrando como passar a agulha, como escolher as cores, como transformar uma linha solta em algo bonito. Ela errou, desfiou, furou o dedo e a cada vez ria, com uma gargalhada que enchia o apartamento de vida. Eduardo ficou na cozinha tomando café, me observando de longe. Quando as crianças foram para a varanda brincar, ele veio até mim e disse com a voz baixa: Mãe, eles perguntam por que não vinham aqui antes. Eu não soube o que responder. Eu olhei para ele e disse: Diga a verdade. Diga que a avó precisou aprender a se valorizar e que agora ela sabe receber vocês com alegria, não com medo. Ele assentiu com a cabeça devagar. Vi nos olhos dele algo que não via há muitos anos: respeito. Não o respeito automático de filho para mãe. O respeito de quem finalmente enxerga a outra pessoa por inteiro. As visitas dos netos se tornaram regulares. Todo sábado alternado, Eduardo trazia Bernardo e Beatriz. Às vezes ficavam para o almoço, às vezes passavam a tarde inteira. Eu não tentava compensar os anos perdidos com excessos. Não enchia de presentes, não cedia a todas as vontades. Tratava com carinho e com limites, como sempre quis tratar, e nunca me deixaram. Bernardo, numa dessas visitas, me disse algo que guardo como o maior presente que já recebi. Estávamos sentados na varanda, ele comendo biscoito e eu costurando uma bolsa, quando ele disse do nada: Vó, a senhora é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu parei a agulha no ar. Olhei para ele e perguntei por quê. Ele pensou um pouco e respondeu: Porque a senhora fez tudo sozinha. Criou meu pai sozinha, comprou seu apartamento sozinha, e quando trataram a senhora mal, a senhora não gritou, não chorou, não fez escândalo, só mostrou quem era. Isso é coragem de verdade. 13 anos. Meu neto de 13 anos entendia algo que adultos ao redor de mim levaram décadas para aprender. Ou que talvez nunca tenham aprendido. Renata nunca mais sussurrou nada no meu ouvido. Nas raras vezes em que nos encontramos, em aniversários das crianças ou datas que Eduardo organizava, ela me tratava com uma cordialidade distante. Não era amor, não era amizade, era respeito.
do tipo que nasce quando a pessoa percebe que subestimou alguém completamente. E para mim, estava mais que suficiente. Eu não precisava do amor de Renata. Nunca precisei. Precisava de dignidade. E isso, finalmente, eu tinha. Um ano depois de tudo, no meu aniversário de 68 anos, fiz uma festa pequena no apartamento. Convidei Dona Márcia, as amigas do curso de informática, as mulheres da feira de artesanato, 2 vizinhas novas que tinham se tornado companhia diária. Eduardo trouxe as crianças. O apartamento ficou cheio de gente que me via como eu sou. Não como a mãe de alguém, não como a avó de alguém, como Marlene. Bernardo olhou ao redor e disse: Vó, a senhora tem muitos amigos. Eu sorri e respondi: Tenho. Demorei 67 anos para juntar eles, mas cada um valeu a espera. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei na varanda com um café na mão. A cidade estava acesa lá embaixo, as luzes piscando como estrelas caídas. O silêncio era meu. O apartamento era meu. A vida era minha. Olhei para a estante onde o ursinho de caramelo continuava, com o coraçãozinho virado para fora. Mas agora, ao lado dele, havia uma foto nova. Beatriz e eu sorrindo, com agulha e linha na mão, no dia em que ela bordou sua primeira flor. 2 gerações unidas pela costura. 2 gerações unidas por algo que ninguém pode jogar no lixo. Eu penso às vezes no que teria acontecido se eu não tivesse encontrado aquele envelope no fundo do armário, se eu não tivesse procurado o Dr. Fábio, se eu tivesse ficado quieta, como sempre fiz, comendo na cozinha pelo resto da vida. E a resposta me assusta, porque eu sei que teria continuado ali, invisível, diminuída, grata por migalhas, morrendo devagar por dentro enquanto sorria por fora. Mas não foi o que aconteceu. E não foi o terreno que me salvou. O terreno foi o instrumento. O que me salvou foi o dia em que decidi que eu merecia mais, que minha história merecia ser contada por mim, não escrita por quem me desprezava. Hoje, aos 68 anos, eu sei de algumas coisas que gostaria de ter sabido antes. Sei que amor que exige silêncio não é amor. Sei que família que exige diminuição não é família. Sei que respeito não é um presente que os outros te dão. É um direito que você exige. E sei que nunca, em hipótese nenhuma, é tarde demais para exigir. Minha mãe, Dona Irene, me disse uma vez que mulher que sabe costurar nunca passa fome. Ela estava certa, mas eu acrescentaria uma coisa: mulher que sabe o próprio valor nunca mais aceita comer na cozinha. Se você está me ouvindo e se identificou com alguma parte dessa história, eu quero que saiba de uma coisa: o banquinho de plástico não é o seu destino. Ele é só o lugar onde você está agora. E entre o lugar onde você está e o lugar onde você merece estar, existe uma decisão. Só uma: a decisão de se levantar. Eu me levantei. E descobri que o mundo inteiro estava esperando por mim do outro lado daquela porta de cozinha. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.